noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer uma legenda da ortopedia pernambucana, doutor Zé Maria de Carvalho Costa. Quantos anos que a gente é amigo e ele sempre brilhando. Doutor Zé Maria, a sua clínica agora cresceu, né? Tem médico para tudo que é especialidade, né? Nos últimos 5, 7 anos nós crescemos, nós colocamos mais... Tem meu filho, está comigo já há muitos anos, desde o início, e temos mais 9 colegas brilhantes, cada um da sua área, ou seja, temos cirurgiões de joelho, de quadril, de mão e de coluna, que é uma tendência já há muitos anos, né? Então nós temos um serviço completo, graças a Deus. Fica na Madalena, né? Fica na Real da Torre. Real da Torre, né? Fácil de localizar, temos estacionamento, manobrista, o que já facilita, né, a comodidade dos pacientes. Ô, doutor Zé Maria, o que é que levou o senhor para a ortopedia, quando se formou? Olha, eu, quando estudante de medicina, eu sofri influência de um velho colega, que eu era estagiário, acho no Getúlio Vargas, era doutor Zé Carlos Andrade Lima, que na época já estava começando o joelho, e doutor Braulio Pimentel. Aí daí me veio essa ideia, gostei da especialidade de ortopedia e, sobretudo, de joelho. A sua especialidade é joelho, né? Eu faço cirurgia de joelho e trauma de esporte. O joelho. Por que é que o joelho é tão complicado, doutor Zé Maria? Rapaz, o joelho é uma articulação multidimensionada, né? Múltipla função e carrega nosso corpo todinho. É quem nos impulsiona, é quem nos ajuda a levantar, é quem nos ergue de uma cadeira, nos dá equilíbrio e força para correr, para fazer musculação, praticar qualquer tipo de esporte. Então, ele tem movimentos multifuncionais, por isso que ele é tão lesionado. Olha, tem um ditado, aliás, é um ditado horrível, mas eu vou dizer, que mata o velho é queda, né? Isso. Por quê? Olha, aí já não é tanto joelho, porque os idosos, eles, quando caem, eles têm uma fratura de colo de fêmur, que é uma fratura que deixa muitas dependências físicas. Hoje, nem tanto. Hoje, um idoso com uma fratura de fêmur, de colo de fêmur, ele faz uma cirurgia e com 48, 72 horas ele já está andando com muletas. No passado, ficava-se internado em hospitais com a tração intraesquelética, né, aquela tração puxando para distensionar a perna, semanas. Então, vinha complicações respiratórias, pneumonia, infecções. Hoje, graças a Deus, isso não existe mais. Doutor Zé Maria, o senhor também já deve ter tido no seu consultório muitos problemas de pessoas que caíram da escada, né? A queda da escada é uma coisa terrível, né? Que a pessoa não tem onde se segurar, né? Sim, muitas vezes, até às vezes tem, sabe? Até porque é obrigado em muitos lugares públicos e grandes prédios você ter um corrimão. Mas tem gente que não segura um corrimão. As pessoas não querem segurar o corrimão. Esse é o grande problema. As pessoas não têm essa educação, esse cuidado consigo mesmo de segurar e ter sua própria segurança. Esse problema que é da especialidade do senhor e do seu filho, o joelho, o tratamento do joelho tem prevenção? Tem sim. Fortalecer a musculatura da coxa, o quadríceps. É fundamental. Quem não quer ter lesões nos seus joelhos e pratica esporte, é fundamental ter uma boa coxa, alongar bastante e ter os cuidados devidos. Hoje, então, nas academias, o crossfit é uma coisa terrível. Não digo terrível, me expressei mal. Na verdade, tem pacientes que não querem fazer uma academia convencional, não fazem nada e partem direto para o crossfit, que requer muita força, muito exercício, muito salto, entende? Então, é perigoso. Você tem que... Doutor Zé Maria, o atleta de final de semana é um perigo? Muito, muito. É aquele cara já da meia idade que bateu bola na infância, adolescência, de repente ele junta um grupo de amigos e só vai fazer exercício no final de semana. Exercício de alto impacto, de alta intensidade, que é o futebol, o voleibol. Então ele vai lesar seu joelho fatalmente um dia, se ele não está preparado. Passa a semana toda sem fazer nada, né? Vai jogar um futebol eventual, uma cervejinha depois, que é uma delícia. Mas esse cara não está preparado. 50, 60 anos é uma delícia, mas tem que fazer o exercício durante a semana, tem que ir para a academia. O que é o menisco? O menisco é uma cartilagem que ele fica entre o fêmur e a tíbia, tá? Ele serve como que um amortecedor do joelho e também ajuda na estabilidade do joelho. Portanto, tem dois meniscos, medial e lateral,
E eles têm um formato diferente. Um é um pouco mais fechadinho, o outro mais longo. Tudo isso segue uma dinâmica própria, da própria natureza humana. Agora, a coluna, o problema na coluna é sempre muito complicado, né, doutor Zé Maria? Sim, já foi mais, né? Mas hoje, com o advento até da videocirurgia em coluna, que já existe, a coisa já melhorou muito. Você opera uma hérnia de disco por vídeo. Que diabo é hérnia de disco? Entre cada vértebra existe uns discozinhos, como se fosse um amortecedor intervertebral. Então, às vezes, ele se desloca para trás e fica comprimindo a medula, as terminações nervosas daquela região. Então, quando muito intensa, quando o tratamento conservador, com fisioterapia, com medicamentos, repouso não resolve, ele pode chegar a fazer uma cirurgia. Qual é o conselho que o senhor dá que a pessoa, quando acorda, para sair da cama, o que é que deve fazer? Jamais... O que o senhor faz? Eu, quando levanto da cama, eu fico sentado meio minuto, um minuto, fico sentado um pouquinho, né? Muita gente, tem pessoas que têm problemas de equilíbrio, levanta da cama num pulo, pega o chinelo e já vai para o banheiro. Não, senta um pouquinho, respira, dá um senso de orientação e depois parte para a vida. Agora, sem tapete junto da cama, né? Por favor. Ou então um tapete antiderrapante, né? Mas de meia para escorregar é um perigo. E o senhor falou aí da especialidade do joelho. Quais são as outras especialidades lá da clínica? Lá nós temos... Mão. Temos cirurgia de mão, doutor Hugo. Temos quadril, Felipe Lima, que é uma das expoentes aqui na cirurgia de quadril, em Recife, atualmente. E de ombro, temos Ricardo Fittipaldi e Kleber Maciel. Que diabo é bursite? Bursite é uma inflamação na bursa. A bursa é um tecido que envolve a articulação, protege. Dói muito, né? Dói, ele inflama e dói. Quando você faz alguns movimentos, você está mexendo naquele componente que está inflamado. E quais são as principais cirurgias da ortopedia hoje, doutor Zé Maria? Olha, eu acho que joelho é uma das grandes, né? Além do trauma. Trauma que envolve o motociclista, que envolve a estrada. Mas no dia a dia esportivo, acho que o joelho é uma das lesões mais comuns na ortopedia. E jogador de futebol? Olha, jogador de futebol, ele nem se lesiona tanto. Na verdade, ele é muito exposto. Mas ele tem um preparo físico diuturno. Então, ele tem coxa, ele tem perna, tem panturrilha, tá? Então, só grandes movimentos torsionais é que vão fazer com que haja uma lesão ligamentar ou uma lesão meniscal. E o lutador de MMA? Olha, o lutador de MMA, ele mexe o corpo inteiro. Além de levar muita pancada, né? Muita pancada, ele se movimenta, ele se agacha, ele salta muito, mas não é uma coisa... Não exige muita corrida, cansa muito, porque são movimentos rápidos, bruscos, né? E mexe muito com o cérebro também, porque ele tem que ter reflexo absurdo para poder se defender e atacar corretamente. Porque a pancada na cabeça não é uma coisa boa, né? Não, dói muito. Você bate intensamente, você vai mexer com o que está internamente ali. Então, você pode ter concussões cerebrais sérias às vezes. E qual é o problema maior no quadril, doutor Zé Maria? Olha, no quadril, os problemas mais comuns são problemas simples. É a bursite de quadril, são as lesões labrais, mas as fraturas do quadril são os mais comuns. E a artrose do idoso. A artrose, ela limita a qualidade de vida, você anda com dificuldade, às vezes nem anda. É hereditária a artrose? A artrose, ela tem componentes genéticos, né? Você não é obrigado a ter artrose, ter um filho que o tenha, mas a probabilidade é maior. Se você tem uma mãe, um pai, um tio próximo, você pode ter alguém. É mais comum no mesmo grupo familiar. Mesmo com esse cuidado que o senhor disse, a atividade física é fundamental. Fundamental para qualquer ser humano. Inclusive na ortopedia? Na ortopedia, sim. Você tem que ter boa musculatura, né? Quem segura o corpo são os músculos e os ossos, não? Mas para segurar o osso tem que ter boa musculatura. Aí você tem que se exercitar, com cuidado. Alongar, fortalecer, boa alimentação, boa orientação, nutricionista, nutrólogo, fisioterapeuta e ortopedista no ponto crucial do tratamento. Um dos grandes problemas da ortopedia é o motoqueiro, né? Isso. E o motoqueiro, os acidentes
de motoqueiros são sempre muito sérios, né, Zé Maria? E geralmente gravíssimos, até porque a maioria não se cuida muito. Eu vejo motociclistas, motoqueiros correndo, trabalhando e entregando mercadorias, né? Sem proteção devida, que devia ser obrigatório, sem joelheira, sem cotoveleira, sem luva, de sandália havaiana. É um perigo terrível. Quando ele cai no chão, ele não tem proteção nenhuma. Ele se esbagaça todinho. E quais são os cuidados com os pés? O senhor falou das mãos, eu quero saber dos pés. Cuidado com os pés. Se você não tiver praticar esporte, você tem que estar com o calçado ideal, né? Mas muitas vezes você tem predisposições genéticas, pessoas que nascem e que o dedo grande do pé, que é o hallux, né? O dedão do pé, ele, desde jovem, ele começa a deformar um pouco. Aí vai criando aquele joanete, entendeu? Então, é evitar sapato de bico muito fino, sapato muito apertado e observar isso aí. Pode vir a precisar de uma cirurgia no futuro, que hoje são simplésimas. Para que são feitas cirurgia nos pés? Para quê? Quando você tem um joanete, né, com uma deformidade muito grande do pé, hoje é uma cirurgia simplésima. Hoje você faz a cirurgia com corte de meio centímetro. Você coloca um parafuso hoje com 2, 3 cortes, 2, 3 furinhos no pé. Não precisa fazer aquelas grandes incisões que se fazia antigamente. E todos já fizemos. Doutor Zé Maria, como o senhor já disse, diferentemente de quando o senhor começou, agora a medicina ficou mais fácil, né? Eu não digo que ficou mais fácil, ela ficou mais prática para o paciente, né? E para o médico. E para o médico, evidentemente, né? Mas isso requer um treinamento muito grande. A cirurgia por vídeo é difícil. Você fazer uma cirurgia de quadril com cortes mínimos, que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva, requer um treinamento muito grande, uma experiência e estudo sobre isso aí, né? E quantas horas demora uma cirurgia dessa? Eu digo que depende do cirurgião. Você pode fazer uma prótese de joelho, uma prótese de quadril em 3 horas. Pode fazer em 1h30, é mais do que suficiente. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Zé Maria de Carvalho, que é ortopedista de referência aqui em Pernambuco. João? Doutor Zé Maria de Carvalho, vamos continuar falando sobre a ortopedia brasileira é respeitada internacionalmente? Completamente, muito respeitada. Nós temos grandes cirurgiões de joelho no Brasil, muitos que São Paulo e Rio de Janeiro, que foi quem praticamente começou isso aqui no Brasil, né? Então, grandes referências, inclusive trabalhando lá fora. E o senhor tem clientes já com uma idade avançada que continua tendo os ossos normais? Sim. Sem precisar de andador? Sim, muitos, muitos. Hoje em dia, a longevidade proporciona isso, né? Você vê pacientes com 90 anos de idade andando bem, sem grande dificuldade, sem bengala. Não é a grande maioria, mas muitos hoje. Se eles se cuidam, eles podem chegar a isso aí. E a bengala? Para que serve a bengala? Equilíbrio. Equilíbrio. É, equilíbrio. A bengala não é uma coisa para você segurar seu corpo. Quem segura o corpo é a muleta, né? Quem segura o corpo é a muleta. Você se apoia nela. A bengala não. A bengala serve como equilíbrio. Você não precisa estar segurando num corrimão, não está pegando na mão de alguém. É importante, até para a pessoa saber que tem um idoso que já tem alguma dificuldade. Ele usa uma bengalinha. Mas o senhor tem muitos clientes que não precisa de bengala nem de andador. Sim, muitos. A maioria, né? A maioria, A maioria não precisa. Qual foi o cliente mais novo que o senhor cuidou? Olha, no começo da minha vida profissional, eu fazia ortopedia infantil também, tá? Deixei de fazer há muitos anos. É muito difícil você, sobretudo aqui no Nordeste, você fazer especialidades tão diferentes. Você pode fazer joelho, ombro, joelho, quadril, mas fazer infantil e joelho é complicado, porque requer uma dedicação muito grande com a criança e eu não o faço há muito tempo. Então, eu operei muita criança no começo da minha vida. Naquela época, ainda existia sequela da poliomielite. E isso estou falando nos anos 78, por aí. Ainda tinha sequela. Hoje, praticamente, você não vê. O senhor resolvia pé chato? Sim. O que é o pé chato? É o pé plano, quando ele não tem o arco plantar, tá? Então, ele pisa dessa forma. Ele pisa chato, achatado, né? Como se fosse uma régua. E qual é o problema do pé chato? O pé chato
é congênito. Ele não tem, ele nasce com o arco plantar mal formado, entendeu? Então, ele tem que usar, desde cedo, uma palmilhazinha e, em geral, o tratamento... A própria natureza se encarrega disso. Em alguns casos, permanece com o pé chato, que é o pé plano, e você tem que usar palmilha. Em casos raríssimos, tem que fazer uma cirurgia. E a prótese? A prótese, hoje, fabricada no Brasil, é de bom nível ou tem que trazer tudo importado? Olha, eu não uso prótese nacional. Eu acho que pouquíssima gente usa, até porque os planos de saúde hoje todos pagam, fornecem e pagam a prótese importada. É diferente, tá? Não é a mesma coisa. Temos indústria nacional, temos prótese de boa qualidade, mas não vai se comparar com a prótese da Zimmer, da Stryker, da Smith, só para dar exemplo. Essas próteses mais famosas são feitas de quê? Olha, eu vou te dar o exemplo do joelho, que é a minha área, né? Então, a parte superior, no fêmur, ela é uma liga de aço cromo cobalto. E a parte inferior da tíbia é de titânio. Entre uma e outra, você tem que substituir os meniscos. Então, é um platô que nós chamamos, né? É de polietileno. É um polietileno, um polímero de alta densidade. São todos importados. Até porque hoje em dia já existe, antigamente, para você ter uma ideia, antigamente as próteses de joelho, se tanto fazia colocar o joelho na perna esquerda quanto na direita. Depois melhorou. Foram se aperfeiçoando, então era o fêmur direito, o fêmur esquerdo. Hoje a prótese ela é totalmente personalizada. E qual é o joelho que dá mais trabalho? É o direito ou o esquerdo? Não, a mesma coisa, tanto faz. Tanto faz. Dá trabalho o que está mais deformado. Quando o paciente retarda muito a cirurgia. Isso é que nos dá trabalho. Porque ele já chega para fazer uma prótese com uma deformidade angular muito grande. A gente chama aqui no Nordeste aquela expressão quando a pessoa tem a perna muito arqueada, aquele cara é cangalha, não é isso? Cangaia, é. Ou então ele é zambeta, quando tem o joelho assim. Então, esses pacientes, eles evoluem com certeza para uma artrose severa do joelho. Então, a prótese, você consegue até corrigir a deformidade completamente. Então, o camarada fica com a sua perna alinhadinha, arrumada, bonitinha e andando normal. E essas cirurgias que o senhor faz, tem um pós-operatório demorado? Não. Cirurgia... Já sai do hospital para casa? Não. A prótese, não. Uma cirurgia de menisco, ele pode operar de manhã e sair à noite. Tá? Uma cirurgia ligamentar, ele fica 2 dias no hospital. Porque você vai tirar enxerto, é uma cirurgia que tem uma morbidade um pouco maior. Tá? Mas a prótese, ele requer, são pessoas idosas, na maioria das vezes, ele requer uma permanência de 2 a 3 dias no hospital. E esse enxerto é feito com o quê? O enxerto geralmente é tirado da crista ilíaca, dessa parte saliente da bacia do indivíduo. Você tira dali. Tem um osso esponjoso que ele pega mais. E o osso quebrado, o ortopedista recupera, cola com o quê? Fixa com parafuso. Placa e parafuso. Hoje tem placas anatômicas também minimamente invasivas. Hoje você pode pegar uma fratura de uma coxa e não ter que abri-la toda. Você faz 2 pequenas incisões usando uma câmera, tá? Um intensificador de imagem. Você coloca aquilo ali só vendo pela tela do computador. Antes você abrir a coxa completamente. Ô, Zé Maria, e depois de fazer essa cirurgia, a pessoa tem uma vida normal? Completamente. Completamente. Se for atendido em tempo hábil, sim. Com todos os cuidados, evitar infecção hospitalar. Olha, todo médico tem essa história de que manda o paciente tomar muita água. O ortopedista também manda o seu paciente tomar muita água. A hidratação é importante em qualquer situação, né? Todos têm que tomar água. Quando a pessoa está com sede, significa que ele já está acima do seu limite. Não é para tomar água quando está com sede. Você tem que tomar água sempre. Vai para o escritório, bota um copinho d'água, vai tomando vagarosamente. Mas ele também atua para que os ossos fiquem... Isso, ele hidrata o corpo inteiro. Ô, doutor Zé Maria, a Covid trouxe problema para o senhor? Muito. Paciente? Não, sim, muito. Porque na Covid aconteceu uma coisa que eu chamo de destreinamento funcional do indivíduo. Ou seja, todo mundo em casa, ninguém saía, academias fechadas no início, e as pessoas que frequentavam academias ou se exercitavam sozinhas deixaram de sair de casa.
Então, o que é que aconteceu? Atrofia muscular. Aquela história que eu falei no início. Se você não tem músculo para segurar o corpo, você é mais factível de sofrer fraturas. Uma pequena queda, se não tem bom músculo, você pode ter uma fratura de fêmur, de úmero. Então, houve muito isso. Desde treinamento funcional das pessoas por falta de atividade física. Mas além dessa falta de atividade física, a Covid trouxe outros problemas para a ortopedia? Trouxe, sim, porque as pessoas que tinham contraído o vírus da Covid, até hoje não sabe-se muito as complicações disso aí, mas eles eram mais propensos a ter complicações vasculares, eram mais propensos a ter infecção hospitalar, mexia com a coagulação, o risco de trombose aumentava. Tinha pacientes que simplesmente que não tinham nada, tinham feito exames recentes cardíacos e, de repente, tinham infartos súbitos. E muito AVC, né? Muito AVC. Muito AVC, infarto, trombose. Mas, devagarzinho, essas pessoas já estão voltando a se cuidar, né? Ah, completamente. Acho que até mudou a mentalidade. Covid foi um trauma imenso no mundo inteiro. Eu acho que as pessoas, depois disso tudo, eles se alertaram para os cuidados pessoais de cada um deles. O senhor acredita que a Covid acabou ou não? Eu acho que não acabou, mas ela, com as vacinas, a Covid vai ficar que nem você toma a gripe, da vacina da influenza, da hepatite, do herpes. Vai ser uma doença que vai ter que ser controlada, não vai sair nunca. É importante a vacina contra a poliomielite para criança, doutor? Completamente indispensável. O senhor cuidou de muita gente com poliomielite? Muito, com sequelas, muito. Naquela época era no Hospital Santa Amaro, que eu cuidava muito dessas pessoas. Eu era estudante de medicina ali ainda, mas depois de formado, depois lá de residência médica, eu operei muitas sequelas. Crianças que tinham poliomielite com 2, 3 anos de idade e chegavam 12, 13 anos com muitas sequelas. E hoje ainda tem pais que ainda não cumprem a obrigação de vacinar. Pois é, esquecem, acham que não existe mais, não veem esses doentes, acham que a polio acabou. Tanto não acabou que ela está começando a retroceder um pouquinho. E é uma doença muito problemática, não é? Muito, muito problemática. Ela deixa... sequela para a vida toda, Para né? a vida toda, né? A poliomielite, você pode corrigir as deformidades ósseas, musculares, que as pessoas ficavam com os quadris fletidos, tinham que fazer alongamentos, tá? Mas a doença era irreversível. Você tratava as consequências, não tratava a doença. É irreversível. É irreversível. O que é que provoca a poliomielite? É o vírus, né? Da polio. E ele fica onde? A corrente sanguínea. A corrente Na sanguínea. corrente sanguínea. Ele entrava pelas vias aéreas, né? O espirro, a saliva, gotícula, como todo vírus, em geral. E só pegava criança ou pegava adultos? Não, quando bem jovem, pegava criança, mas já sequela, né? Quando eu comecei, já como médico, já estava erradicado. Então, você tinha só as sequelas. Eu peguei crianças quando estudante de medicina. Aí sim, chegava a criancinha no ambulatório do Santa Amaro, por exemplo, e tinha tido uma febrezinha, uma semana antes, já chegava lá com o bracinho caído, com a perninha sem movimentar. Doía muito para o senhor, né? Para todos, né? É. Até porque nós sabíamos que aquilo ali era irreversível. Íamos ter que tratar o paliativo, né? Evitar as deformidades até a idade adulta dessa criança. E a pessoa levava aquilo pela vida inteira, né? Pela vida inteira. Pela vida inteira. Nós queremos agradecer ao doutor Zé Maria Carvalho e dar os parabéns realmente por esse belíssimo que ele trabalha, realiza na ortopedia. E como ele disse, na sua clínica tem especialidade para tudo que é jeito. É mão, é dedo, é pé, é quadril, é joelho, o calcanhar. O que tiver problema, lá na clínica do Zé Maria resolve. Um forte abraço e até amanhã. Eu que agradeço o convite, João. Muito obrigado.